lá em Atos dos Apóstolos, abra aí comigo, por favor. No capítulo 1, no versículo 6. Tic, 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 tic. Ó, uma outra folha dá para escutar, da minha. Vou até fazer folha, assim, barulho de folha, para fingir. Amém. Quem não trouxe, acompanha aí na tela, então. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai se restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder. Fala assim comigo: poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Senhor, nós queremos mais uma vez, Pai, te entregar tudo o que vai acontecer aqui nessa noite. Entregar a cada um que veio aqui, Senhor. Nós te convidamos nesse momento mais uma vez. Seja livre, Espírito Santo. Seja livre. Seja livre aqui no nosso meio. Se o Senhor quiser mudar tudo, muda mesmo. Porque nós estamos simplesmente abertos. Nós queremos simplesmente, Pai, ter uma experiência nova contigo. Queremos nos aprofundar mais um pouco na Tua palavra nessa noite, Senhor. Por isso, Pai, tenha misericórdia da minha vida e me usa, Senhor, aqui. Me usa, Pai, para eu conseguir passar tudo aquilo que o Senhor falou comigo. Para que o coração dos meus irmãos queimem, assim como queimou o meu quando o Senhor começou a falar. E sabemos que muitas vezes isso é difícil. Mas é o Senhor quem faz, não sou eu. Em nome de Jesus. Amém. Ó, irmãos, eu estudei, viu, hoje. Estudei, bonitinho. Fiz a lição de casa. Na verdade, eu gosto muito de estudar a Bíblia. Então, hoje a gente vai fazer uma leitura do livro de Atos inteira, do primeiro capítulo até o capítulo. Cadê o Glória? Os irmãos não estão mais tão pentecostal assim, né? Lê do livro inteiro. Estou brincando, a gente não vai ler. Mas é quase isso. Amém? Esse é o tema da palavra de hoje. Entendendo os propósitos de cada pessoa. É isso? Não, né? Entendendo os propósitos do reino. É tenso. Deus faz muitos propósitos e muitas vezes a gente não consegue entender, não é verdade? Às vezes Deus está planejando, Deus está fazendo e você está com cara de ué. Isso acontece só comigo ou acontece com você também? Só comigo, né? Sei. Mas eu vou te falar uma coisa. Tudo, exatamente tudo, como diz no grego, tudo significa tudo que o Senhor prepara, tudo que acontece, existe um propósito. Você não nasceu onde você nasceu por acaso. Você não tem nem o seu nome por acaso. Você não tem essa sua família toda esquisita por acaso. Tudo que acontece nas nossas vidas tem um propósito debaixo dos céus. Deus faz processos que muitas vezes não entendemos. Mas tudo, absolutamente tudo, tem um porquê. Acompanha comigo aí. Vocês conseguem ler ali ou está muito pequeno? Se não conseguir, você vai ter que abrir sua palavra aí nos aplicativos. Diz assim, ó, Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Diz o outro versículo, em Provérbios 16:4a. O Senhor faz tudo com um propósito. E quando a palavra fala tudo, ela significa que ela está dizendo tudo. Então não sou eu que estou falando, amém? É a palavra. O Senhor faz tudo com um propósito. E são com quantos propósitos? Esse versículo tem uma coisa interessante. O Senhor faz tudo com 2 propósitos? Não, é um propósito. Mais 2 versículos. Esse é o primeiro, Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade.
Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. E o outro, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A gente pode ver que existem coisas muito importantes nesses versículos. Ele fala muito de propósito, fala de processo, fala que é ele quem sabe, não é a gente, e fala que muitas vezes o homem não vai conseguir entender. Certo? Irmãos, existe uma grande diferença entre entender e viver debaixo de um propósito que é eterno e simplesmente viver uma vida vagando e deixa a vida me levar. Essa imagem que está aí é bem aquela imagem da rotina, né? Quando a gente não entende o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, a gente simplesmente vaga de casa para o trabalho, do trabalho para a igreja, aí para a igreja, para casa, aí de casa para o trabalho, aí dá uma paradinha lá no McDonald's, né? Aí vai para a igreja. E a gente vaga, a gente sobrevive, sabe? É como se não tivesse um propósito. Por que eu estou fazendo tudo isso? Para onde eu estou correndo? Não sei, é o Senhor quem sabe, eu só estou fazendo. Não é bem assim que funcionam as coisas. Quando a gente vive vagando, o nosso propósito é a rotina. Você já viu alguém conseguir acordar cedo todos os dias e, sem ter um propósito específico, se manter acordando cedo todos os dias? Nem que esse propósito seja colocar o dinheiro no final do mês em casa. Porque se o cara não tiver isso em mente, ele desanima, ele cansa, ele para de fazer a obra, ele para de trabalhar, ele fica deprimido. Porque não tem um motivo, não tem um porquê, não tem um propósito das coisas. E quando nós não entendemos o propósito, a gente simplesmente vive pela rotina. Tem um versículo que diz assim, Romanos 4, 18. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Se a gente passar a alinhar a nossa visão com os propósitos do reino, a nossa vida ela deixa de viver por uma rotina. Ela passa a ser um participante do reino. E o que é ser um participante do reino? É aquele cara que ele está construindo o reino junto com Cristo. Amém? Vocês creem que vocês são o quê? Apenas vagando aí pela vida? Ou vocês vão se tornar participantes do reino? Ou vocês já são participantes do reino? Amém? Só que mesmo dentro da participação do reino, existem muitas áreas, não é? E é muito difícil, às vezes, a gente saber e entender o que o Senhor quer que a gente faça. Né? Aí tem uma imagenzinha. Né? Os irmãos orando, o irmão lá orando pela cidade com a Bíblia na mão, o outro irmão lançando as redes, né? Evangelizando. E o que a gente percebe é que todo propósito, ele existe um processo. O Tito tem falado bastante de processo aqui, né? Falou algumas vezes já sobre processo. E nada de repente acontece. Ninguém, né? Só quem consegue ganhar um bilhete lá na Mega Sena e fica rico. Aí, de repente, ficou rico. Mas ele teve um processo de entrar na casa lotérica, de comprar o bilhetinho, de ser virado para a lua e conseguir acertar o número do negócio. Então, até nisso, teve um processo. Não é mesmo? E olha só. Aí você fala, mano, o que essa menina está mudando de assunto? Isso tudo é só introdução. Existiu um processo do início da igreja cristã, que é um processo fantástico, e que eu comecei a fazer um estudo e eu comecei a ver ciclos e processos que não estão explícitos assim escrito. E aí começou-se um ciclo novo na vida da igreja que foi assim, assim, assado. Não, eu comecei a planilhar mesmo os acontecimentos, as coisas, os anos, as datas.
quem fez, quando nasceu, por quê. E eu comecei a achar umas respostas muito interessantes. O Ti mostrou um mapa parecido com esse na pregação, acho que foi nesse domingo mesmo, não foi? E aí ele mostrou, ali, ó. Como é que funciona? Aqui, ó. Esse circulinho pequeno aqui é a Judéia. O de cima é Samaria. E esse grandão é o início dos confins da terra. Porque, na verdade, os confins da terra é até o fim da terra. É toda a terra. E esse... Deixa eu mexer no negócio aqui. E o que a gente vai aprender hoje sobre o tal do processo dos confins da terra, ele é muito interessante. Primeiro, 2 pontos que eu quero que vocês atentem, é que existe duas mentiras que eu quero alertar aqui, que muitas vezes são colocadas no meio da igreja, no meio do povo. A primeira é que não existe um propósito. Esse negócio de propósito é palhaçada. Ai, tudo tem um propósito. Ai, chato isso. Que exagerado isso. Não, mas como a gente leu, tudo que o Senhor faz tem um propósito. Então, desmistifica isso aí na sua mente. Se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor teve propósito de você estar aqui nessa noite. Amém? A segunda mentira é que, às vezes, a pessoa passa a crer, tá bom, existe um propósito. Então, o diabo, o mundo e até a nossa carne começa a falar assim, o propósito é que eu seja bem-sucedido, é que eu execute isso, aquilo, é que eu seja um pastor, é que eu faça. E você vira o centro do propósito. Sendo que, na verdade, o Senhor tem um propósito. E quando a gente fala de um propósito, ele não é você, querido. Ele é você dentro de uma outra coisa. É que você seja participante de um propósito que é de reino. Então, não é você no centro. Quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para participar de uma coisa que é dele. Então, quando a gente começa a colocar muito a nossa vida no centro, a gente está vivendo um propósito que é nosso, que é nós, gente, a minha vidinha aqui, etc. E a gente está voltando para a rotina. Entendeu? A gente não consegue entender os propósitos de Deus porque a gente está só olhando para a gente, só olhando para o nosso problema. E essa é uma mentira do diabo. É uma mentira. O propósito não é seu, o propósito é do reino. Amém? Agora, vamos voltar lá para o texto base. Atos 1, de 6 a 8. Olha só o que os discípulos... O que estava acontecendo aqui em Atos? Jesus tinha morrido, Jesus tinha ressuscitado lá no 3º dia, e ele estava fazendo ali uma reuniãozinha com a galera, certo? Com os discípulos. E lá, tal, não sei o que, conversando, os discípulos falam assim, bom, Senhor, é nesse tempo que você vai restaurar o reino de Israel? O reino de Israel tinha sido perdido há pouco tempo, 64 a.C., se eu não me engano. E todo Israel era Palestina, era pertencente à Palestina. Então, era uma coisa que os judeus eles ansiavam, né? Ter a restauração do reino de Israel, sabe, uma coisa grande. Só que aí Jesus fala o quê? Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, pelo seu próprio poder. Mas recebereis em virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e os confins da terra. Ele desmistifica, falando assim, para de ficar achando que o negócio é lá o reino de Israel. Isso vai demorar, sabe? Para de pensar nisso. Esse é o seu propósito. Mas o meu propósito, existe uma coisa ainda bem grande antes. Né? E uma coisa que está demorando mais de 2000 anos. Que é que todo mundo conhecesse ao Senhor. Era o tempo da igreja. Era o tempo da igreja. E aí o Senhor, logo depois de falar isso, ele ascendeu aos céus e foi embora. E eu imagino os discípulos, eles ficaram como? Como quem sonha. Não, eu acho que eles ficaram assim, que muito louco. Tá.
Já. Tipo, vai você então, eu vou seguir você. Porque, imagina, eles estavam acostumados a seguir alguém. Jesus simplesmente ia andando e eles iam atrás, entendeu? Eles não tinham que pensar, agora a gente vai pegar o barco, agora a gente vai andar sobre as águas, agora a gente vai ali curar o cara que está aleijado, agora a gente... Não, tipo, é vocês aí agora. Tipo, eu tô lá. Só que ele falou que viria o Espírito Santo. Tanto que os discípulos fazem um ato assim, super grandioso nesse início da vida deles, como líderes da igreja. Que era o quê? Elegeu o super apóstolo Matias, tirado no palitinho. Eles disseram, bom, a palavra diz, eles acharam lá nas escrituras de que a palavra falava de que alguém sairia e outro ocuparia o seu lugar e etc e tal. Então eles entenderam que tinham que ter alguém entrando no lugar de Judas. E aí pensaram em duas caras, e aí tiraram do Nidonité, caiu no bendito do Matias, né? Que a gente não escuta mais falar sobre o bendito. Mas tudo bem. Você já vê que assim, e aí, como é que vai ser? Quem sabe eles pensavam assim, vamos escolher o 12º cara aqui, porque quem sabe ele não tem uma ideia do que fazer, não é? Já que a gente está meio perdido assim. Só que o que acontece? Eles nos ensinam uma coisa com essa vida deles. Diz aí em seguida que... logo antes desse slide aí, eles estavam reunidos orando e desceu o que sobre eles? O Espírito Santo. Então já foi um helps, que imagino que foi o helps, não é mesmo? Porque a gente não tem o Espírito Santo, eu não sei direito como que é. Porque eu recebi o Espírito Santo quando eu era muito criança ainda. Então, eu não imagino na minha vida como é não ter o Espírito Santo. Mas talvez você seja um recém-convertido, você possa lembrar. Cara, quando eu não tinha o Espírito Santo, era um negócio muito esquisito. Não é? Alguém lembra disso? Era um negócio meio sem propósito, eu ficar meio perdido mesmo. E imagino que quando eles receberam o Espírito Santo, algumas coisas começaram a mudar. E eles começaram a se movimentar com a igreja. Diz aí em Atos 2, de 42 a 47. Deixa eu abrir aqui, que não tem ali também no texto, nos slides. Diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O Senhor nos ensina um processo muito importante aqui nesse texto. Eles tinham isso como um hábito. A oração no meio da igreja primitiva era um hábito. O partir do pão era um hábito. A comunhão era um hábito. A palavra diz que todos os dias eles se reuniam. Hoje, se a gente falar assim, que a gente vem todo dia para a igreja, vai ter uns parentes falando assim, igreja de novo? Todo dia. Eu preciso pegar um cinema de vez em quando. Eu preciso fazer isso de vez em quando. Né? E aí, muitos de nós se acostumam a vir assim, só de domingo para a igreja. Não vem nem de quarta, que é o segundo culto da semana. Né? É muito culto. Falar para os outros que eu venho 2 vezes por semana na igreja é muita coisa. Né? Cara, isso é um ensinamento que o Senhor que o Senhor nos deu. Eles eram um só povo, eles tinham tudo em comum. Eles entregavam as suas propriedades, sabe? Para que não faltasse nada no meio do povo. Eu sonho com isso, gente. Eu sonho muito com isso. Eu lembro até quando eu fazia a terapia, eu falava para a minha terapeuta, eu falei assim, eu quero uma igreja que sabe, é todo mundo junto.
Aí eu chorava lá com a terapeuta falando sobre isso. E ela achava mó bonitinho, né? E aí, no dia que ela parou de ser minha terapeuta, ela estava indo viver uma vida meio assim, lá em Minas Gerais, com um povo meio doido, assim. Nem sei que deu o negócio. Mas esse é um sonho que eu tenho. Eu acredito que seja um sonho de muitos aqui, não é mesmo? Mas isso pode começar através de nós, não é mesmo? Então, irmão, se você estiver passando alguma necessidade, eu me prontifico, fala comigo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Fala comigo, eu quero te ajudar. Amém? Mas nem sempre o processo para se manter no propósito é lindo assim. Quando a igreja começou a crescer, logo depois desse acontecimento aqui, Pedro e João, eles estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, e tinham um aleijado. Esse foi o primeiro milagre feito ali pelos apóstolos em público, né? Porque a gente acabou de ler que muitos sinais e maravilhas aconteciam. Mas esse milagre especificamente, ele teve um rebuliço em Jerusalém. Muitas pessoas ficaram sabendo. E ele foi lá e curou, tanto que assim, as pessoas até começaram como que chama a palavra? Deidificar? Endeusar. Sinônimo, endeusar. Quem fez isso? Pedro e João e tal, e eles, longe de mim, quem fez isso foi Jesus Cristo. E começaram a meter palavra neles. Só que o que acontece? Sempre que acontece um crescimento, que acontecia um crescimento na igreja, vinha um tempo de perseguição forte. Como está escrito aí, é preciso aprender a confiar no tempo de Deus. Muitas vezes, quando vem perseguições, vem tribulações nas nossas vidas, a gente tende a achar que está dando ruim, que as coisas não estão andando como o Senhor queria, que o que está faltando talvez seja batalha espiritual, seja joelho no chão, cara no pó. Irmão, que a nossa oração seja um prazer, que a gente tenha esse costume de orar. E não que a gente vá orar quando o negócio a gente acha que está ruim. Não, nem sempre está ruim. Às vezes está ruim para a sua visão, para a nossa visão. Aqui, ó, que só consegue ver o raso. Mas a gente precisa aprender a confiar que é o Senhor que sabe dos propósitos. Olha só, esse daí é parte do estudo que eu fiz. E eu comecei a perceber uma questão muito interessante. Até então, até esse capítulo 3, até o 4, um pouquinho mais na frente, todo Atos, ele fala apenas da região ali, mais especificamente, atual Israel, que é a Judéia e Samaria, e ele estende até aquele pedaço aqui, ó, que é a Galileia. Essa parte maior aqui, ó, é Judéia, que tem uma área grande aqui, e Samaria, que é a outra metade. Hoje, tudo isso daqui é Israel, quer dizer, tem um buraco aqui, na verdade, que não é Israel. E a gente percebe que, até então, só acontecia coisas aqui. E esses acontecimentos que eu falei, ó, tem aqui, ó, a ascensão de Cristo, foi o quê? Em 33, logo Cristo morreu, voltou e tal. Começou um ciclo, né, nesse tempo. Aí teve a escolha de Matias, a descida do Espírito Santo, o crescimento da igreja com esses pontos que a gente acabou de falar, o primeiro milagre, a perseguição, e aconteceu aqui, ó, um outro ponto muito importante. A igreja começou a ser perseguida e, consequentemente, ela começou a crescer. Não sei por quê, porque Deus faz as coisas assim. O negócio é perseguido e o negócio cresce. E eles estabeleceram o diaconato ali, não é? Existia nesse diaconato um cara chamado... Quem lembra pelo menos de um nome aí? Estevão, que era um cara cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, e que por meio dele se realizavam muitos milagres e maravilhas. O que aconteceu? Dá para dar zoom no negócio? Tá, voltou. E aí, no meio dessa coisa toda, diz ainda, logo quando esse diaconato foi estabelecido, deixa eu achar aqui.
Ó, é no capítulo 6, no versículo 7. Vai, antes, no versículo 5. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoco, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e puseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um número grande de sacerdotes obedecia à fé. Olha só, a gente já aprendeu que o ensino da palavra ele gera crescimento, que o compartilhar do pão ele gera crescimento. Que mais que a gente falou? A comunhão gera o crescimento. A oração, ela gera o crescimento. E aqui a gente vê mais um ponto. O cara que confia no próximo para fazer o trabalho, ele vai propor, vai fazer com que gere crescimento. O cara que delega gera crescimento. Quando você tem uma só visão com o seu irmão, isso gera crescimento. Quando pregamos a palavra, isso gera crescimento. Quando abrimos mão, gera crescimento. Até então, a gente tem um conceito de que o que gera crescimento é o evangelismo, não é mesmo? Como que a igreja aqui vai crescer? Se não tem ninguém indo lá e falando. Cara, o evangelismo, ele é o pregar lá fora, não é? É o pregar, independente de onde seja. Mas ele não é a única arma que o Senhor nos dá para o crescimento. Se a gente não tem uma só visão, é um dos principais pontos. Não tem crescimento. A gente precisa mudar isso em nós. Mudar isso aqui, ó, no coração de cada um de nós. E eu imagino que a igreja estava aquela coisa maravilhosa lá, estabeleceu o diaconato, deu mais crescimento na igreja. O negócio estava dando um boom. Até que cataram quem? Um menino que acabou de ser ordenado. Cataram um menino que acabou de ser ordenado lá, ó. Estevão. E não é que mataram o menino? Imagina assim, trazendo para os nossos dias. Está aqui a gente vai lá, o negócio está crescendo e a gente precisa de ajuda. E o que a gente faz é meio contrabando, né? Porque o evangelho ali era errado, né? E o que a gente faz é meio errado e tal. Então a gente confia em alguém e a gente expõe esse alguém. E não é que catam bem o menino? Por que não cataram, sei lá, Tomé? Bartolomeu, Tadeu? Os caras que são meio quietos lá dos discípulos, não cata bem o Estevão. A gente acabou de colocar o menino para fazer as coisas. E imagina que deve ter aquelas tias falando assim, vocês foram imaturos. Vocês foram precipitados, o menino morreu. Olha só o que vocês fizeram. Vocês colocaram ele no fronte de batalha. Ele não tinha amadurecimento. Cadê a cobertura espiritual desse menino? Cadê? E o que aconteceu? As coisas não foram tão lindas assim. E a igreja foi dispersa. Eu imagino que deve ter rolado uma depressão profunda assim na galera. Não é mesmo? E apesar de que quando Estevão morreu, ele estava olhando ao céu, sorrindo, e o olho dele brilhando, e ele vendo lá Jesus à destra do Pai, e se maravilhando com aquilo, talvez quem presenciou isso pudesse ter uma outra visão. Mas eu tenho certeza que tinha uns propósitos humanos, assim, de cabeça, que não entendesse o propósito eterno das coisas. Principalmente a mãe do menino, né, tadinho do Estevão, da mãe do Estevão, que ficou lá com o menino morto. E aí, o que aconteceu? Quando Estevão morreu, parou um ciclo aqui. Eu enxerguei isso pelo livro. Porque todo mundo que era da igreja se dispersou. Você pode falar assim, igreja medrosa, olha, fazia tantos milagres, mas por que eles não continuaram unidos? Porque juntos teremos a força e, né, juntos faremos o pão de açúcar. Não, cada um foi para um lado. E aí acontece um caso rápido aqui de Felipe em Samaria. Até então, os acontecimentos eram só na parte da Judeia. Aí, de repente, começa a sair um pouquinho assim, ó. Felipe em Samaria. E aí Felipe tem aquele milagre muito louco,
que eu acho que é uma das coisas mais loucas que acontecem, que eu já li aqui na Bíblia, que Deus fala para Filipe, vai para a estrada que liga Jerusalém até Gaza. Gaza ficava aqui, ó. Aqui, Gaza, aqui, ó. Então, existia uma estrada de Jerusalém até Gaza. E quando ele estava nessa estrada, ele encontrou o tal do eunuco. Eunuco, né? O nome, é? Ele encontrou o tal do eunuco, e aí ele evangelizou o eunuco, e o eunuco aceitou a Jesus, já teve um show muito louco lá. O eunuco falou, tem água aqui, eu quero que você me batize. Ele batizou, e aí quando ele estava falando, terminou de falar, ele, sumiu. Eu nunca mais vi esse negócio de sumir, aparecer em outro lugar e continuar. Eu imagino assim, eles estavam na estrada, então eles estavam andando, aí ele, ele saiu, ele fez puff aqui, ó. E ele caiu mais ou menos aqui. Dá mais de 80 quilômetros de distância. Mano, quero muito ver Jesus. Os microfones caem no chão, nós sumindo tudo. Eita, vai ser muito louco quando isso acontecer, né? Mas toda igreja, ó, vai ser mais legal ainda. Vai ser fazer puff e se encontrar lá em cima. E aí, você já vê que a atmosfera já mudou, né? O negócio começou a mudar no livro aqui, ó. E se acaba um ciclo aqui. O tadinho do menino morreu, se acaba um ciclo. E aí o próximo texto que aparece é Paulo. Paulo estava o quê? Estava matando a galera. Paulo, o menino Saulo, né? Até então, Saulo. Matando lá a galera, porque não gostava de ninguém, menino revoltado. Estava lá, então ele estava fazendo o quê? Não estou achando os cristãos aqui em Jerusalém. Então eu vou para umas regiões mais distantes. E aí ele estava indo para Damasco. Não tem Damasco aqui, mas é... é meio aqui, assim, ó, onde tem esse negócio aqui. Ele estava indo para lá. E quando ele estava indo para lá, aconteceu aqueles negócios todo louco com ele. Vocês lembram da história, né? Estava lá a mula andando, jumento, sei lá que bicho que era. Mula era de Balaão, né? Paulo estava o quê? No jumento? Estava no bichinho lá, no cavalo, andando, cavalgando lindamente. Aí até que ele cai do cavalo e fica cego. E aí ele escuta uma voz, Paulo, Saulo, Saulo. E aí todo mundo escuta, mas não vê. E aí ele fica cego e acontece aquela coisa toda doida. E no mesmo tempo está acontecendo uma coisa lá em Ananias, que morava em Damasco. Paulo estava indo para Damasco. E Ananias já estava em Damasco, ele morava lá. E ele falou assim, ó, aconteceu isso e isso. E acontece aquela situação de que ele fala, ó, vai vir um cara assim e tal. E é para você orar por esse cara. E esse cara é Paulo, não sei o quê. Quer dizer, é Saulo. E aí Ananias ora por Saulo e cura Saulo. Eu não quero demorar nesse negócio, porque não é o foco, né? São muitas histórias que tem aqui. Por isso, não sei se você acompanhou a leitura de Atos que a gente fez aí como igreja. Mas se você não acompanhou, faz sozinho, porque esse livro é muito maravilhoso. E aí se converteu um cara muito top aqui, que foi Paulo, no caminho de Damasco. Ao mesmo tempo, Pedro, que ainda era um dos apóstolos, você vê que assim, ó, esse ciclo daqui, ele foi firmado pelos apóstolos. E a maior parte em Jerusalém. O segundo ciclo aqui, ainda é uma parte que acontece com os apóstolos em Samaria, e a continuação dele é nos confins da terra. E aqui, ó, o terceiro ciclo, que é a conversão do primeiro gentio, começa com o ministério de Paulo. A conversão do primeiro gentio é Pedro que faz aqui, ó. Mas aí Paulo se converte também, e aí ele começa a percorrer o caminho do ministério dele. E isso foram ciclos que foram e processos que foram implantados por Cristo, sem ninguém saber, no meio da igreja. Olha, eu podia estar explicando nessa daqui que é maior. Ó. Os irmãos me perdoam, tá? Porque o menino Estevão já morreu e aí a gente não aproveitou esse. A gente está nesse, na verdade. Que o ciclo terminou aqui e aí teve a conversão do primeiro gentio, que foi quando Paulo viu aquele lenço que descia do céu e com os animais.
E o Senhor falou, mata e come. E aí ele falou, imagina, não posso comer algo impuro. E aí ele fez isso por 3 vezes. E aí Pedro ficou lá em êxtase. E logo depois disso, o Senhor também falou com Cornélio, que era lá um centurião. E Deus mandou que Cornélio mandasse homens buscar Pedro, para que Pedro pudesse falar de Jesus para ele. E Cornélio era o quê? Gentio. Até então, os discípulos eles estavam fechadinhos no pensamento de que eles tinham que pregar aos judeus. Então, eles não gastavam tempo pregando para os gentios. Porque a galera separada era judeu. Gentio, não. E olha só que fato interessante. Aqui estão lá os 12 apóstolos. Tiago, Simão, Pedro e Bartolomeu, Judas, João, Felipe, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão de Tadeu. Eu nunca mais esqueci, vocês decoram a musiquinha também. E se você for dar uma olhada no local de nascimento deles, todos eles nasceram na Galileia. A Galileia era aqui, ó. Ela é um pezinho fora de Samaria, mas ela ainda é dentro de Israel. Quando eu imagino assim, por que todos os apóstolos eles nasceram na Galileia? Foi uma simples coincidência? Desculpa, mas eu não creio em coincidência. Eu creio que o Senhor chama pessoas com um propósito específico e que Ele faz as coisas desse jeito porque é Jesus. Deus é assim. E Ele escolheu todos os caras que já nasceram dentro desse lugar para fazer um propósito dentro daquele lugar. Cara, se você nasceu em São Paulo, é porque o Senhor quer que você faça um propósito em São Paulo. Se você nasceu no Rio de Janeiro, tem meus pais aqui nasceram no Rio de Janeiro, mas o Senhor te trouxe para São Paulo, é porque tem um propósito para o reino, que você vai ser participante em São Paulo. Amém? E o mais interessante é que todos os outros caras que foram usados por Deus, nenhum deles nasceu em Israel. Nenhum. Nenhumzinho para contar a história. Paulo, ele nasceu em Tarso, que já era Síria. Hoje o local ali continua sendo Síria. Damasco é a capital da Síria. Barnabé nasceu em Chipre. E esses caras aqui, ó, já era até gentil. Então, eles chamam caras que já eram de fora, para fazer um trabalho para mais fora ainda. Eu achei isso muito interessante, porque a gente nunca parou para tentar nesse ponto. E aí, então, acontece uma coisa muito legal, que eu quero ler com vocês. Que aí a gente vai começar a entrar no tema da palavra. Oxe, mais ainda? Ó, menina, tu tá falando muito. Abre aí, ó, Atos 11. Cadê? Aqui, Atos 11, 19. Põe aí para mim, Fê, por favor. É que vocês vão entender o porquê que eu estou falando tudo isso. Diz assim, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Aí, continuando, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. O que aconteceu nesse versículo aí? Você percebeu que o menino, tadinho do menino Estevão que morreu, e que a gente achou que deu ruim, que todo mundo se dispersou?
a gente estava achando que foi um enfraquecimento da igreja, né? Se eu estivesse lá, eu provavelmente teria achado isso, junto com a galera. Mas só que não. O Senhor, Ele é um Deus que Ele vê lá na frente. Ele precisava que a igreja saísse. Ele precisava que a igreja desmistificasse que tem que pregar só para judeu. E olha que os caras que foram para lá, para a Fenícia, eles anunciavam a mensagem só aos judeus. Mas para os judeus que eles anunciavam, começou a chegar nos gregos também. E esse era o propósito do Senhor. Pergunta se algum dos discípulos foi. Não tinha nenhum discípulo. Não tinha nenhum dos apóstolos lá. Todo mundo que foi fruto. Foi fruto do trabalho que alguém começou. Os apóstolos, eles começaram um trabalho em Jerusalém. E com a morte de Estevão, que também era um fruto já do trabalho deles, a igreja se dispersou. E o Senhor continuou fazendo. Eu imagino que os apóstolos ainda estivessem passando por um momento muito difícil, porque a perseguição continuou lá. E eles foram os únicos que continuaram lá em Jerusalém. E continuaram com o pensamento deles e tal. Mas, filho, sabe aquela frase? Quando você está chegando com a farinha, estou com o bolo pronto? O Senhor é desse jeito. Você está lá chegando com a solução. Deus, pensando aqui. Que se a gente fizer assim, 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 e tal. E aí, quando você vai ver, o negócio está acontecendo lá e não dependeu de você. Você está entendendo? Não dependeu de você. Talvez os discípulos eles pudessem pensar assim, caraca, quanta coisa eu tenho que fazer. É muito trabalho nas minhas costas. Quanto peso. Sei lá, né? Supondo. A gente não pode afirmar nada disso. Porque acontece isso com muito de nós, líderes, com muito dos pastores. Eles começam a sentir o peso e uma obrigação. Eu preciso fazer acontecer alguma coisa. Mas, querido, no reino de Deus não dá para você. 1 mais 1 não é igual a 2. 1 mais 1 é igual a 11. A conta não é humana, não é matemático. Quando você está fazendo sua obra aqui, a obra de Deus, quando você está aqui tocando um instrumento, quando você está servindo no ministério infantil, você está salvando uma galera. Sabe, você está sendo participante de uma salvação de uma galera em outro estado e você nem sabe. Entende? Por isso que, assim, eu acho que muitas vezes não dá para a gente contabilizar os frutos de uma pessoa. Os frutos, porque muitas vezes a gente acha assim, pô, esse cara tem muitos frutos, que são o quê? Muitos se converteram, né? Muitas vidas, não sei o quê. E às vezes tem o carinha lá da recepção, ou o carinha da cantina, que não trabalha nesse ministério ativo, assim, de falar de Jesus, no momento em que ele está servindo na cantina, e que ele acha que ele não está tendo fruto, porque o serviço dele é fazer o salgado. Mas você não entende que o fruto não é o seu fruto. Quando a palavra fala de fruto, ele fala de um fruto só, que é todinho em você, que é o seu testemunho e o seu caráter. Tudo que é externo, tudo que são pessoas, não é você que ganha. É o reino que ganha. É um que planta, é um que joga semente, é um que rega. Sabe, é um processo. Não está na sua mão. Não é sua responsabilidade. A sua responsabilidade é ser parte do reino. Mas é o Senhor que faz a obra. A obra é dele. E a gente precisa entender e compreender e confiar em Deus para saber, Ele está fazendo a obra. A gente está vendo aqui o menino morrer. Cara, a igreja foi dispersa. Ele está fazendo a obra. Amém? Você se identifica como igreja com esse texto? A igreja está enfraquecida, foi dispersa. Cara, é um reino. Não tem a ver com nova vida. Não tem a ver comigo, com você. Não tem a ver com os nossos pastores. É um reino. A gente precisa aprender a confiar que é o Senhor que faz a obra. O Senhor está fazendo. O Senhor vai promover coisas aqui. O Senhor vai promover coisas lá que nasceram aqui. Amém?
Confia. Para de colocar peso nas suas costas por causa disso. Existia esse plano no Senhor, e o plano do Senhor desde o início, no primeiro capítulo, era confins da terra. Confins da terra. O que aconteceu com o negócio aí? Falhou. E a gente, como eu disse, no primeiro verso, os apóstolos se preocupavam com o reino de Israel ser restaurado. Porém, ainda existia algo maior a acontecer, que era a igreja. Então, o Senhor começa a revelar aos apóstolos que os gentios precisavam conhecer o nome do Senhor Jesus. E aí, tem aqui, formação da primeira igreja. Outro ponto muito interessante dessa igreja é que ela era uma igreja sem pastor. Vocês perceberam? Vou ler de novo. Alguns deles, todavia, cipriotas, sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava sobre eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Eu entendo por esse texto de que já tinha uma coisa iniciada lá. Não foi Barnabé que falou, que iniciou, né? Foi a igreja como um corpo, como uma coisa que foi guiada pelo cabeça que é Cristo. Não teve um líder específico nesse momento, bem nesse iniciozinho da igreja de Antioquia. E, gente, olha que interessante, é a primeira igreja dos gentios do mundo, essa igreja de Antioquia. O Senhor nos ensina algumas coisas aqui, e principalmente a principal coisa que Ele nos ensina é que Ele é o Senhor da obra. Ele é o pastor da igreja. A mão do Senhor estava com eles. E os caras ficaram sabendo, e aí enviaram alguém. Mas a coisa já estava iniciada lá. Entende? Hoje, se a gente está aqui e fala assim, mas aí agora somos nesse tempo, nesse período de 4 meses, uma igreja sem pastor? Cara, não compete a você saber os tempos da restauração de Israel. Amém? Desfoca. A mão do Senhor está aqui. O Senhor já está fazendo. Não sou eu, não é você, não é uma pessoa, é Ele. Amém? É Ele. Se a gente se posicionar e crer que é Ele quem faz, aí as coisas vão muito bem. Enquanto isso, Tiago foi morto aqui. Foi o primeiro apóstolo morto em 45 por Herodes. Ele pegou Tiago e mandou passar fio da espada. E você vê que assim, os apóstolos estavam passando por muitos problemas ali. Mas o propósito do Senhor não era mais em Jerusalém. Não aconteceu mais nada importante em Jerusalém, depois que a igreja de Antioquia foi estabelecida. A igreja de Antioquia, ela foi tão importante como primeira igreja. Primeiro que era uma igreja que ajudava até a sede. Porque veio um profeta e falou aos irmãos de Antioquia que viria uma fome na Judéia. Então os irmãos de Antioquia já mandaram suprimentos para os irmãos. Já era uma igreja abençoadora, uma igreja que se preocupava. E aí, Barnabé foi lá então cuidar de Antioquia e lembrou do Saulo. Aquele menino recém-convertido, todo menino, hoje você está vendo, né? Cadê? Se a gente for ver o ano, Paulo se converteu em 36, depois de Cristo. E a primeira igreja é formada em 43. Então, tinham 7 anos, ele tinha 7 anos de convertido. Ele foi lá ser o pastor auxiliar de Barnabé na igreja de Antioquia. E eles ficaram lá apenas 1 ano, liderando essa igreja e orientando essa igreja.
até que essa igreja começou a gerar líderes. E diz assim o texto de que a igreja estava junta em oração. O que eu acho muito massa dessa igreja é que não tinha alguém promovendo nada. A igreja, sabe, ela era viva. É essa palavra, a igreja ela era viva. Ela era um organismo que ela girava assim, junto com ela. Então, a igreja ela se reuniu em oração e aí decidiram enviar Barnabé e Saulo. Cara, imagina você estar um ano, você está pastoreando uma igreja, ensinando lá a galera a andar com Deus, uma igreja recém-convertida, muitos gentios que não sabem de circuncisão, que não sabem da lei de Moisés, que não sabem nada assim, muito crua. Cara, essa igreja já estava enviando. Porque essa igreja entendeu o propósito do reino. E o propósito do reino não era ali tempo de crescimento, porque assim, o Senhor ia prover. O Senhor ia prover. Mas a urgência do Senhor era os confins da terra. E aí essa igreja envia Barnabé e Paulo. E é quando Paulo faz a sua primeira viagem missionária. Paulo sai do quê? De Antioquia. Aqui, ó, Antioquia. E aí ele vai lá, vai aqui para Chipre, que é onde Barnabé nasceu, uma ilha. Hoje, metade dessa ilha, a parte de Salamina, ela é todinha muçulmana. Não pode morar um cara que não seja muçulmano lá. E aí ele foi para essa outra região aqui e começou a estabelecer outras igrejas. E o foco não é nem entrar muito na vida de Paulo, mas aí depois ele volta, né, ele faz esse trajeto todo, volta aqui e volta para Antioquia. E aí eles contam todos os acontecimentos lá em Antioquia e acontece um problema lá, nesse tempo. Chegaram os caras lá da sede, lá na igreja, falando que todo mundo estava errado, que tinha que todo mundo circuncidar. E Paulo e Barnabé estavam lá bem nesse momento, e eles ficaram muito bravos, e teve uma discussão com esses caras que chegaram, e a igreja fez o quê? A igreja catou Paulo e Barnabé e falou, então vão vocês dois, vocês vão para Jerusalém, e vocês vão buscar a orientação lá. E vocês vão voltar e vão nos dar orientação. E aí foi quando eles conversaram lá com todos os apóstolos, lá em Jerusalém, e passaram uma orientação que eles não precisavam circuncidar. E eles entenderam, chegaram no consenso que isso era lei. E eles estavam numa outra época. Principalmente o que o Senhor estava fazendo em Pedro. Né? Porque Pedro foi acho que foi talvez o único apóstolo que tenha se enganjado mesmo nos confins da terra. Porque todos os outros, se bem que teve... Lucas não era apóstolo. Lucas acompanhou Paulo, não é? Lucas não era apóstolo. E todos os outros eu não sei o que aconteceu. Não me recordo. Não sei se eles ficaram deprê lá e tal. Mas o Senhor já estava agindo em outros. Né? Saiu da mão daqueles. O Senhor estava agindo em outros. Mas Pedro foi um cara importante, porque ele continuou. Ele continuou na obra e também continuou fazendo muitas outras coisas. E aí eles voltaram, deram a notícia e tudo mais, e deu tudo certo. Aí eles saíram de novo, na segunda viagem, enviada por quem? Antioquia. A igreja de Paulo era Antioquia, tipo a casa dele, sabe? Eu nunca soube disso. A gente não lê muito a Bíblia, né, irmãos? Mas assim, ficar sabendo a informação. A igreja de Paulo é que ele vai em tanto lugar, né? A gente acha que ele não tem igreja, a igreja dele é Antioquia, que é a sede dos gentios aí e tal. E aí ele sai na segunda viagem, também sai. E é uma viagem que, antes dele ir, ele briga com Barnabé. Eu procurei para ver se tinha algum relato do que aconteceu com o Barnabé. A palavra só fala que Paulo foi para Tarso e foi fazer esse trajeto aqui. E que Barnabé saiu e foi para Chipre. Porque o propósito deles era fazer o mesmo caminho de antes. Então, Barnabé, ele foi com João Marcos, que era sobrinho dele, primo, sei lá, era parente dele, foi para Chipre, e aí não se sabe mais o que aconteceu.
Eu pesquisei porque eu gosto de ler até alguns livros apócrifos, às vezes, para entender um contexto histórico. Porque o livro apócrifo ele tem algum valor histórico. Ele não tem valor para a nossa fé, né? Porque ele tem coisas que são fora do pensamento e da fé cristã, de fato. E tem 3 livros apócrifos de Barnabé. Um foi achado em 2013. Tipo, foi antes de ontem. Só que esse livro é muito apócrifo. Ele é até demais. Eu não consegui ler, mas eu vi as fotos dele, assim. E aí tinha Epístola de Barnabé, Evangelho de Barnabé e Atos de Barnabé. São 3 livros. Eles não têm certeza absoluta que foi o mesmo Barnabé que escreveu todos e tal. Mas eu queria muito ter achado os Atos de Barnabé para ver o que aconteceu quando ele foi para Chipre. Mas só o que eu li é que ele conta dessa viagem que ele fez com João Marcos e dos milagres que o Senhor realizou e tudo mais através da vida dele e de João Marcos nos caminhos que eles foram. Então eu creio que até essa briga que eles tiveram, essa discussão que separou o caminho deles, foi propósito do Senhor. Amém? Porque assim, um jogou para o outro a ideia. Vamos então fazer a viagem de novo. E tal, ele, vamos, João Marcos vai junto. Não, João Marcos não vai. João Marcos vai, João Marcos não vai e tal. Só que existia o Silas, que tinha sido enviado com eles junto desde Jerusalém. Então Barnabé falou assim, então eu vou com o João Marcos aí. E Paulo foi com Silas, cada um seguiu o seu caminho. E eu imagino que sim, deve ter acontecido muita coisa grandiosa na vida de Barnabé. Mas só o que nós sabemos é da vida de Paulo e que ele fez todo esse trajeto aqui de novo. Quando ele chegou nessa região aqui, Troade, aconteceu de novo um problema ruim, porque ele queria entrar numa região aqui, E aí, a palavra diz que o Senhor impediu ele de que ele entrasse. Então, ele desceu para Troade. Por isso tem essa curva aqui, nesse momento. E quando ele estava em Troade, ele teve uma visão. E ele viu um homem em pé, que era da Macedônia. Ele falava assim, por favor, venha nos ajudar. Venha falar conosco, a gente precisa de você. E imagino que até então não era plano de Paulo ir para Macedônia. Macedônia. Toda essa parte aqui é Macedônia. E aí fez com que, mais uma vez, o propósito do Senhor fosse feito. É assim, tudo que você vai lendo, você vai vendo que tem um propósito. Tudo tem um propósito. E é muito lindo você ver isso. Você enxergar que é sempre nos momentos ruins que o Senhor está dividindo o caminho. Que o Senhor está dando uma outra direção. Talvez uma direção que a gente não consiga enxergar, que a gente não consiga entender. Mas, impreterivelmente, todos os momentos ruins de Atos, o Senhor estava dando novas coisas. O Senhor estava abrindo novas portas. E era sempre no momento ruim. Por isso, irmãos, que venham os momentos ruins aí para nós. Mas, você fala, retira o que você disse. Mas pelo menos a gente pode confiar e crer que no momento ruim, o Senhor está abrindo um novo caminho. Muitas vezes a gente fica acomodado no nosso momento bom e a gente não consegue avançar para o propósito que o Senhor quer. E Ele permite com que aconteça uma coisa que nossa visão é ruim, para que o propósito dele seja completo. E aí foi aí que toda essa região aqui foi evangelizada. Tem os bereanos, que eram aqueles caras que eles conferiam a palavra, que eles, Paulo falava, eles ficavam assim, presta só um minutinho aqui que eu vou ver se é isso mesmo. Os caras que tinham a Bíblia no culto, entendeu? Fica a dica aí, irmão. Você tinha a Bíblia no culto lá conferindo. Tá falando mesmo. É isso mesmo. Tá certinho. E eram os caras aí que eram um povo mais intelectualizado, um povo que tinha mais dinheiro, falar que tinha mulheres de muitas posses. E tudo isso aqui foi nesse tempo. E aí ele terminou a sua viagem aqui e subiu de volta para Antioquia, a igreja dele. E logo depois ele chegou em Antioquia, não deu muito tempo,
ele já saiu de novo na terceira viagem. Foi quando ele chegou até Jerusalém, que está aqui, ó, na parede preta. Subiu para Cesareia. E aí foi obrigado a acabar a sua viagem. Porque dali ele foi para Roma, preso. E ele sabia que o caminho dele, quando ele saiu daqui, ó, onde a galera falou assim, pelo amor de Deus, não vai. Não vai não. Porque já tinham falado para ele, os caras lá vão te pegar. Você vai chegar lá, vão te prender. E aí ele, tá bom. E aí os amigos dele falaram assim, não vai, você tá doido, é uma coisa ruim. Uma coisa ruim. Ele, tem medo de coisa ruim? Desde quando tem medo de cara feia? E Paulo foi e foi preso. Mas ele sabia que o propósito dele era esse. Ele tinha. Paulo evangelizou os carcereiros tudo. Os governadores tudo. Se não fosse preso, ele não cumpriria esse propósito. Por isso que a gente tem que chegar no momento ruim e dar glória. E falar, glória a Deus, tem um negócio aí. Está começando um negócio aí, ó. Não sei não. Você deu uma dor de barriga, você foi para o hospital, fala assim, quem é a enfermeira? Quem é a enfermeira que tem que falar aqui? Sabe? A gente precisa ser uma igreja viva, assim, dessa forma. A gente precisa entender que não é a gente, é Ele, é o propósito dele. Amém? Tem o último mapa aqui, ó, esse. Vocês veem que tem uma área circundada aqui, né? Certo? Glórias? Tem alguém aí? Vocês estão vendo, né? Isso daqui era toda a área que era do Império Romano. Tudo isso aqui era o Império Romano. Essa parte toda. E uma coisa que eu percebi, e que vale de informação, é que Paulo ele evangelizou tudo dentro do Império Romano. Só dentro do Império Romano. E alguns discípulos, agora eu vou voltando, que eu fiquei curiosa também, onde a galera morreu? Alguns dos discípulos, eles morreram, um teve aqui, ó, Armênia, Índia, outro na Armênia, Etiópia. Essas partes aqui não era mais Império Romano. Então, enquanto a gente estava, talvez eu até falei, né? Os discípulos estavam fazendo o quê? Cara, eles foram para outras direções. Se os caras morreram lá, foram mártires lá nesses lugares, e que a maioria é tudo decapitado, morreu crucificado de ponta cabeça, cruz em forma de X, e na fogueira e tal, é que eles estavam fazendo a obra ainda. Amém? Então é o Senhor quem faz. O Senhor continuou fazendo. E para finalizar, eu queria que vocês assistissem esse vídeo aí. Apaga aí, por favor. Muito lindo esse vídeo. Deixa nessa imagem aí, se ela não sair sozinha.
Será que Paulo podia imaginar o que ele faria aqui nesse pedacinho, onde era o Império Romano, onde começou ali com uma mancha vermelha? Poderia virar isso? Que a mensagem que o Senhor fala assim: ide, eu derramei poder dos céus para vocês irem aos confins da terra. Podia um dia chegar a gente aqui no Brasil e falar: cara, se Paulo tivesse aqui, agradecer por ele ter feito tudo o que ele fez, os apóstolos terem feito tudo o que eles fizeram, porque alguém evangelizou aqui embaixo, ó. Mas a gente pode ver uns buracos ainda aí, certo? O buraco mais perto de nós é aqui, ó. Quando a gente fala assim, eu tenho um sonho, e eu vou um dia realizar esse sonho, de ir para os ribeirinhos. E vai ser muito em breve, eu creio. Vamos com um bebê ainda. Vou lá nos ribeirinhos evangelizar a igreja. Falta pouco, gente. Olha, falta muito pouco para que toda língua escute sobre o nome de Jesus. Para que todos escutem sobre Jesus. Existe essa área grande aqui, onde é uma área onde o Portas Abertas trabalha, que eles chamam de janela 1040. É uma área onde o Islã, que é essa mancha verde, ela trabalha muito forte ainda. E você vê que Israel, que está aqui, ó, tem muito verde. Quando a gente foi conhecer Israel, o Islã é muito forte. Existem muitos muçulmanos lá ainda. No local onde era o templo do Senhor, o templo de Salomão, é uma mesquita. É uma mesquita, bonita mesquita. Você não pode nem passar perto direito nela. Tem o quê? Tem um quadro lá na salinha que dá para ver. Então, irmãos, tudo que o Senhor faz tem um propósito. Se a gente está passando por momentos aqui, hoje, como igreja, existe um propósito. E se a gente conseguir se alinhar e parar de ficar, Senhor, quando o Senhor vai restaurar Israel? E tentar entender que o plano do Senhor é outro, que não tem nada a ver com o nosso, a gente vai mudar o foco da nossa oração e vai alinhar com o propósito do reino. Amém? Como que os irmãos descobriram o propósito do reino? Ou que eles se alinharam no propósito do reino? Andando em comunhão. É tempo de mesa. É tempo de oração em conjunto. É tempo de ser uma igreja viva como um organismo vivo. É tempo de ser uma igreja que envia pessoas. Não é uma coisa de líder. Sabe? Não é uma coisa de líder. O Senhor quer movimentar a todos nós como igreja, porque cada um é participante do reino de uma forma sobrenatural, de uma forma viva. Não tem como a gente achar que é os líderes que vão fazer alguma coisa, porque talvez o líder possa ser um olho, aí o outro é uma orelha, um é o nariz, um é o dedo, e só os negocinhos, não faz nada. A igreja precisa da igreja, para que ela se movimente, para que ela seja saudável, ande, para que ela gere, para que ela envie. Amém? Vamos ficar de pé? Eu queria nesse momento aqui, como um ato de fé e profético na sua vida, você viesse à frente e falasse para o Senhor: Senhor, eu estou aqui para ser essa igreja viva. Eu quero alinhar o meu propósito com o seu. Alinhar a minha vida com o que o Senhor quer que eu faça. Parar de pensar em mim mesmo, parar de pensar nas minhas coisas, nas minhas realizações, nas minhas finanças, no meu trabalho, e pensar no seu reino, nas vidas que o Senhor tem se preocupado. Por isso, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Não é para ninguém orar por você, e nem para você se reafirmar para ninguém. É para você dar um ato de fé. Um ato de fé.
diante de você e Deus e falar: Senhor, faz alguma coisa no nosso meio. Faz alguma coisa através de nós, Pai. Nós não queremos mais ser os mesmos. Senhor, nos dá esse exemplo de Antioquia, dessa igreja que era um organismo vivo. Uma igreja que não era apegada nas pessoas, ela enviava mesmo as pessoas. Uma igreja que não era medrosa. Uma igreja que ela partilhava o pão. Assim como a igreja de Jerusalém, ela partilhava o pão, ela orava, ela confiava em pessoas, ela levantava pessoas. O Espírito Santo, alinha a nossa visão com a sua nesse momento. Alinha a nossa visão como igreja com a sua. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, por algo mais. Algo mais profundo. Algo eterno. A gente, Senhor, quer sair um pouco dessa mentalidade de humano que só consegue ver um passo à frente e aprender a confiar no que é eterno. Aprender a aceitar os processos, mesmo que eles sejam difíceis. Espírito Santo, nos ajuda, nos dê essa capacidade, Senhor. Nos ajude, Senhor, a confiar em Ti. Nos ajude, Senhor, a sermos, Pai, uma igreja que ama o próximo, que ama o seu irmão. Pai, queremos ser uma igreja que o Senhor possa olhar e sorrir e falar: ai, eu me comprazo dessa igreja. Ai, como eu me comprazo desses filhos. Eu tenho prazer neles, porque eles têm prazer em mim. Senhor, é isso que queremos, Pai. Ter prazer em Ti. Ter prazer em Ti, Senhor. Ter prazer em Ti. Ter prazer, Senhor, na Tua igreja, no Teu corpo. Aprendermos a ser guiados pelo cabeça que é o Senhor. A descansar em Teus braços, Pai. E apenas confiar. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os
de fidelidade da tua igreja a ti agora. Nós queremos viver debaixo da tua vontade, Senhor. Nós submetemos aos teus processos, porque nós queremos, Pai, ser comissionados, Pai, a viver a tua vontade, a ser inserido dentro daquilo que o Senhor quer que venhamos fazer neste lugar, Senhor. Estamos aqui porque nós chamamos, Pai, e nós pedimos, Pai, nos ajude a viver cada etapa, Pai, cada dia, cada momento, Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer, fazendo aquilo que o Senhor tem mandado com que nós venhamos fazer, Senhor, porque queremos, Pai, viver cada dia a tua vontade, cada dia o teu querer, Senhor, viver cada momento, Pai, segundo o teu desejo, Senhor, e fazer com que este lugar se torne, Pai, um lugar cheio do teu Espírito, Pai, onde a tua presença, Pai, paira e habita em nossas vidas, onde famílias são restauradas, onde famílias são, Pai, inseridas dentro de um propósito, Pai, pleno, Pai, e eterno, Senhor, de uma vida diante do teu altar, Senhor. Oh, Senhor, que os muros sejam reestabelecidos, ó Pai, que o Senhor possa nos comissionar, Senhor, como servos, Pai, como obreiros aprovados diante da tua presença, Pai, que as nossas mãos possam estar levantadas, Pai, para sermos intercessores na tua casa, Pai, clamar, gerar no mundo espiritual, Senhor, gerar no mundo espiritual aquilo que nós queremos, Pai, que se torne vivo neste lugar, como foi falado, Pai, uma igreja, Pai, que se tornou um organismo vivo, que se move, que se expande, que gera vida, que dá frutos aonde passa, aonde é lançado e aonde é enviado, Senhor. Oh, Senhor, que venhamos, Pai, como igreja viver o que está escrito ali em Atos, Pai, que a perseverança, Senhor, a comunhão e a oração gerem neste lugar, Senhor, o elemento fundamental, Pai, que é o crescimento, que é o amadurecimento em nosso meio, Pai, porque assim, Pai, o Senhor irá enviar diariamente os que vão sendo salvos. A Bíblia fala que quando aconteceu, Pai, o derramado do teu Espírito, houve, Senhor, muitas vozes no meio do teu povo alinhados. Muitos não entenderam, Senhor, mas quando Pedro começou a declarar o que estava acontecendo, Pai, oh, foram mais de 3.000 almas salvas naquele dia, Senhor, porque houve, Pai, um derramado do teu Espírito, onde trouxe unidade na igreja, aonde trouxe, Pai, a comunhão, a intercessão, a oração, Pai, e a perseverança do propósito, Senhor. Nós estamos aqui como igreja, Pai, firmados em um propósito, a qual o Senhor colocou sobre este lugar, porque eu creio que este lugar é a tua pedra fundamental, Pai, é onde foi estabelecida a pedra de esquina, aonde o Senhor marcou, oh, sobre este lugar a tua vontade, o teu querer, Senhor. E se estamos aqui, Pai, porque nós cremos, Pai, que é daqui, Senhor, que será levantado, Pai, muitas famílias, Pai, que serão comissionadas a ganhar esse bairro, Senhor, para o Senhor Jesus Cristo, Pai. Nos ajude a avançar, nos ajude, Pai, a trazer e a congregar neste lugar, Pai, como corpo, Pai, mas que vai e se expanda, Pai, fora dessas quatro paredes para trazer almas para este lugar, Senhor. Declaramos, Pai, que este lugar, Senhor, será chamado casa de oração, aonde as pessoas terão o prazer de entrar e de congregar e de permanecer, porque a tua palavra é viva neste lugar, Senhor. A tua palavra diz, Pai, que o diabo ele ruge como um leão. Eu sei que ele tem rugido, Pai, mas ele é apenas um gatinho perante o nosso Deus, a qual nós cremos neste lugar. Eu
ao cheiro das águas, Senhor, muitas coisas irão brotar ao nosso redor nesse lugar. Porque quando o Senhor chegou para Marta ali e falou que Lázaro não estava morto, apenas ele estava dormindo, Pai, eu declaro que os nossos sonhos não estão mortos, Senhor, apenas estamos dormindo, Pai, e estamos sendo acordados, Pai, nessa noite, para viver o Teu extraordinário, Pai, nesse lugar, nesse tempo, para essa geração, em nome de Jesus, Senhor. E nós iremos viver como igreja, Pai, sem lançar ninguém fora, Senhor, sem expelir ninguém, Senhor, mas trazendo, Pai, para perto todos aqueles que saíram, Pai, debaixo da Tua palavra de amor, da Tua palavra, Pai, de transformação, Senhor, em nome de Jesus. Por isso, primeiramente, forma em nós um caráter aprovado, Senhor, forma em nós um caráter apaixonado por almas e por vidas, ó Pai, porque, como foi falado, eles tinham tudo em comum, eles tinham o prazer em estar junto com outras pessoas, eles tinham a necessidade de estarem juntos, orando, partindo do pão, estar de casa em casa. Isso é uma igreja, Pai, Pai, que tem em si o prazer em congregar com vidas, em estar inserido na mesa, Senhor. E o que nós temos feito neste lugar, Pai, através da nossa oração, da nossa vinda neste lugar, Senhor, é restaurar as mesas, Senhor, é restaurar a mesa da adoração, a mesa, Pai, que irá trazer dignidade, maturidade, Pai, a mesa que trará perseverança, Pai, para cada um de nós, Senhor. Aquilo que foi roubado, Pai, será restituído na vida da Tua igreja em dobro, em nome de Jesus. Não é tempo de perder, Senhor, mais. Por isso nós nos estabelecemos nesse lugar como atalaia, Pai, como intercessores, como arautos do Senhor, para declarar o Teu senhorio e as boas novas do Teu reino, Pai. Seremos como Neemias, Pai, iremos reconstruir, Senhor, mas com a espada na mão, para defender todos aqueles a qual o Senhor enviar neste lugar, Pai. Porque assim como Cristo, Pai, nenhum dos que o Senhor entregou a Ele será lançado fora, Pai. Nós não iremos perder, nós não iremos rejeitar aquilo que o Senhor não rejeita, Pai. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, porque eu sei que ainda tem muito mais a fazer em nosso meio, e esse é só um começo, e nesse começo nós nos disponibilizamos, Pai. Usa as nossas vidas, usa nós na nossa simplicidade, Pai, e que o nosso achismo, a nossa arrogância, a nossa prepotência, Pai, sejam, Pai, lançado por terra, Senhor. E reconstrói algo novo em nós, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Obrigada, Pai, obrigada, Senhor. Hoje a gente sai daqui com uma escolha: ou a gente vive o propósito do Senhor, ou a gente vive o nosso. Amém? A gente nunca vai descobrir o propósito do Senhor debaixo do cobertor, a não ser que você tenha um sonho espiritual e o Senhor te revele alguma coisa. Mas o Senhor revela os propósitos dele quando a gente está junto, porque o propósito dele é para a igreja. Amém? Não é para você, é para a igreja. E você é participante desse propósito. Amém? Espero o convite para o churrasco, com oração e louvorzinho lá. Amém? Deus abençoe, amado, a sua vida.
Vá em paz. Glorifico ao Senhor pelo seu tempo, pela sua prioridade de estar na igreja. Um beijo.